eu, né? Eu vou tentar controlar o meu tempo mesmo, agora são 11h40, a gente só atrasou 10 minutinhos, então eu tenho até meio-dia. Meninos, pode passar a minha apresentação? Então, gente, vamos lá, gente, água mole, imperador. Então, eu sou Elaine, acho que todo mundo já me conhece. Quem não me conhecia, eu fui lá e me apresentei, né? Eu fiz faculdade em Santos, morei até os meus 23 anos em Santos, saí para fazer residência no Emílio Ribas, né? O pai dos meus filhos era aqui de Santo André, por isso que eu vim parar aqui em Santo André e acabei ancorando por aqui. Então, desde que a Fernanda tinha 2 meses de idade para poder voltar a trabalhar, eu mudei para Santo André. Em setembro, faz 24 anos que eu trabalho no ARME, que eu falo que a ARME vai ser que nem Bombril, né? Vai chamar ARME a vida inteira, apesar de hoje, né, tem 3 anos que a gente mudou de casa, e a gente chama Centro Médico de Especialidades, Assistência, Ensino e Pesquisa, referência em infectologia, né? Então, eu me orgulho muito que eu acho que esse pezinho na plaquinha fui eu que inseri. Acho que a gente colocou Santo André no mapa, né? Eu acho que eu estou com cerca de, se vocês entrarem naquele site do PubMed, tem cerca de 20 publicações. Contei com o apoio da Secretaria da Saúde e dos meus coordenadores na época para fazer o mestrado e o doutorado em infectologia em saúde pública, desde o começo, com a bandeira do diagnóstico como prevenção. Tá? Na época, eu estava na CCIH do hospital, no NECI, né, que é do CHM, e a gente fazia essa coisa de monitorar acidente com material biológico e tal, e na ocasião eu atendi 2 casos de 2 rapazes em que tinham um teste rápido negativo, mas uma carga viral acima do limite de detecção. Então, eram 2 casos de HIV agudo, né? Então, que a doutora Eduarda até comentou, né? Então, aquela fase inicial, que o sintoma é gripal igual qualquer coisa, né? É aquela coisa que todo mundo fala que pediatra, de modo geral, adora falar que está com uma virose e fica feliz, né? A mãe sai com um diagnóstico. E aí eu fiquei pensando, poxa, se os profissionais de saúde sofrerem um acidente com material biológico, com esse paciente que naquele momento tem um teste rápido negativo, eles vão tomar profilaxia? Não, né? Então a gente precisa alertar a rede com relação a isso. Aí eu me meti na vigilância epidemiológica, né? E toda reunião que tinha a cada 2 meses, a Ivani Maretti, que era coordenadora na época, me permitia, eu ia lá, fazia uma aulinha de HIV e insistia na tecla disso, né? E o mais importante, eu tinha muito medo disso, né? Que o profissional de saúde poderia se contaminar pela falta dessa informação. Porque quando você faz um teste rápido e está negativo, você vira as costas, pronto, e normalmente nem vai fazer acompanhamento sorológico depois. Porque profissional de saúde, médico, então, é o pior paciente que existe. Então, é a raça mais indisciplinada que tem, né? Então, a partir disso, até porque o segundo caso era um rapaz que estava na UPA central, né? E ele estava colhendo o hemograma todo dia por leucopenia e febre. Então, quer dizer, e se alguém se furasse colhendo aquele hemograma dele, né? Ninguém ia fazer nada. Então, eu tentei levar para a rede toda essa informação. Olha, gente, quando vocês furarem com alguém, pergunta por que ele está lá. É uma velhinha de 90 anos com diabetes descompensado, ou é um rapaz de 25 anos que vem de mão dada com outro rapaz com sintoma suspeito de dengue, né? Que na época era dengue. Então, é esse alerta que eu quis levar. E aí, como eu resolvi fazer esse trabalho na rede, foi que veio a ideia, a partir desse trabalho, por que não virar um mestrado? Né, já que ia ter um trabalho tão grande na rede. Então, eu falo isso porque, assim, o mestrado, para mim, não foi um objetivo para mim, em particular. Eu quis fazer isso e isso virou um mestrado. E, assim, foi o doutorado. Essa semana, eu me senti muito gratificada que o Leandro Sereno, que é um rapaz que está na OMS, agora pela OPAS, em Washington, nos Estados Unidos, me mandou mensagem falando assim, Elaine, está tendo muito aumento de HIV vertical por aleitamento no Canadá, né? O que você acha? Né? E em 2013, eu apresentei, num congresso em Fortaleza, um caso de uma mãe em que ela estava amamentando um bebê de 5 meses e ela internou com um quadro febril, né?
Então, o que é a rotina normal dos amigos do peito? Ah, a mãe está com febre? Ah, continua amamentando porque você vai transferir seus anticorpos para o filho, não é isso que a gente fala? Ah, é uma gripe, continue amamentando, assim, sem culpa nenhuma, assim, né, sem nenhuma preocupação. E, na verdade, essa mulher internou e estava mandando leite para casa, com um quadro que pensaram até numa meningite, numa sepsis, numa infecção urinária e tal, e ela estava super bem quando eu a vi de alta. Né? Aí eu perguntei do parceiro, fez pré-natal do casal? Não, não fez. Reinaugurou o playground no pós-parto? Por quê? Porque ela foi testada até o parto. Então, realmente, reinaugurou o playground depois do pós-parto, 2 meses depois. E aquele quadro que ela estava tendo era de uma síndrome retroviral aguda. O teste rápido dela estava negativo naquele dia, com uma carga viral acima do limite de detecção. Isso foi numa segunda que eu tinha visto, o resultado saiu na quinta, e na sexta-feira, ela e o bebê estavam no ambulatório em Santo André. Né? E, assim, o bebê não foi contaminado por minha causa ou apesar de mim, porque, na verdade, ele já estava sendo amamentado com ela com febre, com um quadro já de 18 dias. Né? Então, é esse alerta que eu acho que tem que ficar também, que a testagem não pode parar, né? O Pedro, nosso infectopediatra que está aqui, né? A testagem não pode parar só na hora do parto. E uma coisa que o SUS está muito de parabéns é com relação ao pré-natal do casal. Eu faço consultório, a gente vê o quanto que os pacientes do consultório fazem lá a sua sorologia de HIV, sífilis, 3 vezes durante a gravidez e não fazem do cabra que transa com elas, entendeu? Então, nesse ponto, o SUS está de parabéns. E a gente tem que aproveitar a oportunidade, quando a gente puder, caçar esses pacientes que eventualmente acabem batendo no SUS por algum motivo, e fazer a testagem e falar do pré-natal de casal. Né? E a ideia foi que, eu conversando com o Leandro, foi que o Leandro quer soltar alguma coisa lá pela OPAS, tal, da necessidade de manter a testagem rápida das mães que estão amamentando, né, mensalmente, mesmo, e tentar resgatar esse pai durante o aleitamento. Né? Porque se a gente faz um pré-natal bem feito e faz a testagem, faz o teste na hora do parto, você não tem a transmissão, ou o risco de uma transmissão durante a gravidez é muito pequena e no periparto. Mas e aí na reinauguração do playground? Né? Então, isso só para vocês pensarem assim numa introdução, que eu já falei demais. Mas vamos lá. Tá? Bom, aqui são meus conflitos de interesse, né? Esse evento está sendo patrocinado, mas em nenhum momento a indústria interferiu no conteúdo das palestras. Tá? Então, a Organização Mundial de Saúde nos faz um convite, né? Bem-vindo a 2020, a década da eliminação das doenças. Né? É esse sonho que a gente tem. Tá? Ai, gente, desculpa que eu estou aqui me enrolando. Então, a ideia é que eles tinham que essa década seria a década para a gente eliminar a AIDS, as hepatites virais e as DSTs como ameaças à saúde pública, através de uma cobertura universal de saúde até 2030. Tá? A meta inicial era que até 2020 a gente tivesse aquele 90, 90, 90, mas a gente não conseguiu chegar lá, de diagnosticar 90%. Então, por isso que a gente sempre frisa nessa coisa, o diagnóstico é o primeiro passo, e esse diagnóstico não pode estar centrado só no médico. Né? A testagem rápida pode ser oferecida para todo mundo. O autoteste hoje está disponível, tem um autoteste vendido na farmácia também que pode ser estimulado. Tá? Então, vamos lá. Essa é a pergunta. Eu posso pôr um fim na epidemia? Tem que ter essa noção. O fim na epidemia não necessariamente é deixar de existir e erradicar como que a gente está com a varíola. Não, não é isso. É a gente ter níveis mais aceitáveis. Né? Porque hoje a gente ainda tem 1,5 milhão de infecções por ano de HIV, de hepatite C, de hepatite B, com doenças que são tratáveis ou preveníveis por vacina. A gente tem uma epidemia de sífilis, quando ela é perfeitamente tratada com o antibiótico mais antigo que a gente tem, que é a bezetacil. Né? Então, são algumas coisas assim que, se eu vivesse há 200 anos atrás, falasse que 200 anos depois a gente ia estar na saúde dessa maneira, com as ferramentas que a gente tem, não se justifica. Não se justifica, é vergonhoso. Eu tenho vergonha disso. Só que não depende, né? Depende de todo mundo. Então, aqui a gente vai focar mais no HIV e na hepatite C, né? Esses são os nossos inimigozinhos, né? Os vírus, então, que podem tanto... eu vou tentar fazer um paralelo entre eles, né?
Os vírus são... tem gente que até tem uma discussão se ele é um ser vivo ou não. Por quê? Porque ele tem um material genético envolto por um capsídeo que protege esse material genético, mas ele não tem organelas para se sobreviverem, né? Ele não tem órgãos que façam... Ele precisa, obrigatoriamente, de um outro organismo em que ele vai estar parasitando para poder continuar existindo, tá? Então, aqui a Eduarda deu uma canja aí, né? Mas é essa ideia da história natural da doença. Então, quer dizer, o indivíduo tem a infecção, aí vocês acompanham aquela linha que vai caindo, então, quer dizer, o CD4 dá uma caída na infecção aguda, por quê? Porque ele ainda não tem defesa, ele não sabe, ele nunca viu o HIV, então a defesa, que é o CD4, ele cai. Nessa fase aguda pode até ter manifestação de AIDS, pode ter CD4 de 100 e pouco, né? Então pode fazer até pneumocistose. Aí o sistema imune aparece com os anticorpos, diminui a carga viral e aumenta o CD4 novamente. E aí o cara vai ficar... Eu falo cara no sentido genérico de cara, né? Não é que é só homem. Vai ficar num período de latência de anos e anos e anos, que em torno de 10 anos, né? Quando o organismo perde a capacidade de controlar e a carga viral volta a subir e o CD4 a cair, aí o fim dessa carreira aí é a AIDS. Então, se a gente não fizer diagnóstico de quem está assintomático, essa pessoa vai ficar uns 10 anos transmitindo, até ela perceber e ter sintomas de AIDS. Idealmente, a gente devia diagnosticar quando? Quando ele acaba de pegar, né? Porque, como a Eduarda falou, esses nossos inimigos, eles podem ser controlados, como no caso da infecção pelo HIV, e ele pode ser curado, como no caso da hepatite C. Então, para os dois vale a mesma regra, indetectável é intransmissível. E isso eu consigo pelo diagnóstico. Mas, novamente, aqui, o primeiro chute inicial é o diagnóstico. Tá? Com relação à hepatite C, né? Hoje, as medicações que falam de ação direta, que é interferon free, né? Não é aquele sofrimento anterior, eles já vêm combinados, os dois remédios, é um comprimido por dia, 8 a 12 semanas, com uma cura perto de 100%, com raríssimos efeitos colaterais. Então, vocês imaginam o que é isso. Então, a gente tem que ir atrás desse pessoal e oferecer a cura para essa pessoa e a parada da transmissão. Porque na história natural da hepatite C, né, a gente tem o hepatocarcinoma, a insuficiência hepática, a cirrose e o transplante hepático. Tá? Não posso deixar de falar na hepatite B, mas a hepatite B me dói mais ainda, porque uma doença que é prevenível por uma vacina, 95% de eficácia, como que a gente ainda tem tanto caso de hepatite B? Então, por isso que a ideia hoje é que a criança ela já sai da maternidade com uma primeira dose dentro das 24 horas de vida. Só que parece uma coisa fácil para a gente que está aqui, mas vacina ainda precisa de cadeia de frio. E aonde que a gente tem ainda muitos casos de hepatite? Lá na região norte. Por quê? Porque como é que eu vou chegar no alto do Xingu, lá, com mantendo a cadeia de frio da vacina? Então, esse realmente é um fator limitante, é um nó, né, para que a gente consiga aqui. Se eu tenho a criança já vacinada e protegida, ela ao longo da vida não vai mais se contaminar. 95% das pessoas convertem o anti-HBS no primeiro ciclo de vacina. Só que 5% não converte, mas ainda há uma discussão se, mesmo sem converter, ela tem imunidade. Agora, uma vez que eu provei que teve essa conversão, eu não preciso ficar repetindo, né? Mas é obrigatório saber se eu tive a conversão. Tem uma pergunta aqui: quem daqui dosou anti-HBS e viu que é reagente? Né? Então, você vê, acho que 10% numa sala de profissionais de saúde. Então, e outra, quando a gente vacina depois de velho, que nem quando começaram as campanhas, que hoje a vacina da hepatite B está gratuita para qualquer idade. Só que, assim, eu diria que é até uma irresponsabilidade você vacinar uma pessoa de 50, 60 anos sem fazer o teste. Porque ela vacina, ela acha que ela está protegida, mas quando ela vacinou, ela já era portadora do vírus. Então, a vacina não vai prevenir nada. A vacina não vai fazer nada. Muito pelo contrário, é um desserviço, porque ela vai achar que está protegida para a hepatite B. Então, se a gente vai vacinar uma população que já tem vida sexual ativa, que já faz unha, né, vai na manicure de bairro, né, usa lâmina de barbear que não foi esterilizada, eu preciso
fazer o teste da hepatite B. Né? E isso vale também, às vezes a gente diagnostica uma pessoa, aí a gente vai e testa só o parceiro sexual. Mas há quanto tempo essa pessoa é positiva? Ela se positivou logo no começo do início da vida sexual, em que ela morava numa casa em que tinha pai, mãe e outros irmãos, e que compartilhavam lâmina de barbear? Então, todo mundo deve fazer a testagem. Mas quando você tem um caso positivo, você tem que procurar cercar. O que eu vejo dos pacientes, assim, vão testar a esposa e quem mora na casa. Mas e lá atrás? E os irmãos que usaram a mesma lâmina de barbear, provavelmente na época que ele se infectou? Foi quando ele tinha uma vida sexual altamente ativa. Né? Então, é papel da gente também rastrear esses casos. Tá? Então, aqui, né, eu posso? Sim, você pode. Né? Então, vamos lá, aqui. Então, eu tenho que sempre procurar prevenir. Agora, se eu não puder prevenir, eu tenho que diagnosticar. Se eu não puder diagnosticar, eu quero, oh meu Deus, eu quero vincular no tratamento, né, para poder prevenir. Então, como é que é? O segredo de Tostines, né? Então, a gente tem que diagnosticar para tratar, para prevenir e vamos embora, né? Prevenção dos 3, basicamente, é a mesma coisa, com alguma predileção para um e para outro, que nem hepatite B é muito mais de transmissão sexual. Hepatite C é muito mais de transmissão por pérfuro cortante, né? Hepatite B, pérfuro cortante e relação sexual. Então, a gente tenta cercar isso. Apesar de, né, existir uma discussão que realmente equipamentos de manicure, pérfuro cortante é muito mais importante para hepatite B e hepatite C, eu, como nunca saí da fase do porquê, né, a gente apresentou no Congresso de AIDS, naquela mesma conferência do Timothy Brown, que eu fui em 2018, em 2014, ficou entre os highlights da conferência, um caso clínico de uma moça de 20 e poucos anos, que foi doar sangue e se viu com um diagnóstico de HIV. Ela demorou 6 meses para procurar o ambulatório, porque ela não acreditava ter o HIV, ela nunca tinha transado, nunca nada, né? Chegou no ambulatório com CD4 de 11, já com candidíase oral, e assim, para ela era um sofrimento muito grande. Gente, como é que eu posso ter HIV? Uma moça evangélica, que aí entra aquela coisa, né, forte do preconceito, em que quando ela teve o diagnóstico do HIV, o médico virou para o pai dela e falou, sua filha está mentindo, ela já transou, ela tem AIDS. Né? Então, imagina o peso para essa moça. Aí, nas consultas, num primeiro momento, eu não tento fuçar a vida da pessoa e não deixar ela à vontade no sentido de que, como você pegou, né? Eu só falo assim, olha, você imagina de quem você pegou, para a gente poder orientar a pessoa a testar, tal, não sei o quê. Aí ela mostrava um sofrimento muito grande nesse sentido. Aí eu falei, então tá, na próxima consulta traz sua mãe. Teve algum evento de transfusão na infância? Ficou internada alguma vez? Porque antigamente, às vezes, uma desidratação tomava plasma, né? E como o plasma não é vermelho, às vezes as pessoas não reconhecem como transfusão de sangue. Teve alguma coisa? Não, não teve nada, não teve nada. Aí a menina lembrou, né? Ela falou, mas há 10 anos atrás, a minha prima fez a minha unha. E depois a gente descobriu que ela tinha HIV. Né? E a gente foi pegar o prontuário, ela também era paciente do serviço. Há 10 anos atrás, ela estava em abandono de tratamento com carga viral detectado. Né? A gente fez, então, né? Eu sou muito metida, né? O pessoal da Dofruits fez uma análise filogenética do vírus, comparou um vírus com o outro e eles eram muito semelhantes. Então, se definiu que eles tinham o mesmo ancestral comum. E tem um modelo matemático que também chama Markov-Chain-Monte Carlo, que ele associou que aquela infecção aconteceu há 10 anos, que batia exatamente com o que a moça relatava. Então, esse caso também foi publicado e foi um presente muito grande para mim, porque no dia que eu defendi o mestrado, foi no dia 1º de dezembro de 2013, eu recebi nesse dia um e-mail da revista, fazia um mês que tinha sido publicado o artigo, e ele estava entre os artigos mais acessados da revista naquele ano. Né? O primeiro era a entrevista com o Timothy Brown. Então, quer dizer, eu dividi o palco com o Timothy Brown. Né? O primeiro artigo mais acessado tinha sido a entrevista do único caso lá de cura. Então, assim, eu quis exemplificar isso, que a gente nunca pode julgar, né? Então, você vê, o médico chegou e falou assim, a sua filha está mentindo, ela transou, como é que ela tem?
Né? Então, assim, a gente tem que procurar realmente acreditar no paciente. Por isso que hoje eu acredito que a transmissão por sexo oral realmente é importante, porque não tem o porquê o paciente mentir. Tem paciente que sabe, ele bate nessa tecla que realmente a única exposição que ele teve sem proteção foi o sexo oral. Tá? Desculpa. Tá. Então, só a magnitude do problema, que eu já falei, então, quer dizer, a gente tem uma prevalência de 0,4% na população geral, 0,6% na população entre 15 a 49, mas essa apresentação do IAS da doutora Beatriz, né, ela mostra o quê? Que a gente fala que a Eduarda comentou, a população-chave, né? Então, se eu fizer 100 testes de HIV no calçadão da Oliveira Lima, eu vou ter menos de um teste positivo. Agora, se eu fizer o teste de HIV na Avenida Industrial com as mulheres trans, eu vou ter 30 e poucos positivos. Então, se eu tiver que direcionar a minha política pública de saúde, eu vou direcionar para onde? Tá? Então, claro, a gente tem que testar todo mundo? Tem. A gente tem que dar chance de diagnosticar e tratar todo mundo? Tem. Mas tem um grupo que a gente não pode deixar de tratar. Né? Então, 36% das mulheres trans, 19% dos homens fazem sexo com homens. E até a gente orienta o quê? Que eles devem testar a cada 3 meses. Por que eu vou deixar ele 1 ano transmitindo? Falar para voltar, faça os seus exames de rotina uma vez por ano, numa população com essa prevalência. Eu vou orientar ele a voltar a cada 3 meses, porque eu tenho no diagnóstico uma ferramenta de prevenção. Certo? Eu falei que está fácil de decorar, né, porque tanto a hepatite C como a hepatite B são 1,5 milhão de infecções por ano. Tá? E aí, como é que eu vou diagnosticar a hepatite B, a hepatite C, o HIV? Através de testes sorológicos, que eu vou dosar os anticorpos, e vou confirmar com testes moleculares, que é a carga viral. Né? A hepatite B, a gente só trata quem tem carga viral positiva, porque tem 80% das pessoas conseguem controlar a sua infecção, né? São portadoras, mas tem o anticorpo lá, segura a onda e ele não tem vírus detectado para precisar tratar. A hepatite C, 80% vai ter vírus detectado, né? E a gente vai tratar e o critério de cura aí vai ser a biologia molecular. Por quê? Se ele tem anticorpo para hepatite C, isso vale para vocês assim, vai ficar a vida inteira tendo anticorpo, é que nem sífilis. Então, mesmo que ele tenha curado, a gente vê um erro muito frequente, né? O paciente volta depois da cura, aí pede que exame? Sorologia. Aí o paciente quase dá um tiro na cabeça, porque ele fala assim, eu curei nada, olha, meu exame continua positivo, mas o anticorpo vai ficar positivo a vida inteira. O que vai garantir para ele que ele se curou é a biologia molecular, é a carga viral. Tá? Agora, mais especificamente do nosso amiguinho HIV, né, inimiguinho, como eu posso fazer o diagnóstico dessa infecção? Qual que é o melhor teste? Tá? Então, o diagnosticar, a gente tem os testes rápidos, a sorologia convencional, que é colher sangue e colocar numa máquina, e a carga viral. A carga viral, a gente já tem PCR qualitativo, que diz se é detectado ou não, como o teste rápido de uma maquininha portátil, igual a de fazer tuberculose, a GeneXpert, e tem também no mesmo GeneXpert que eu faço com quantidade de vírus. É o mesma caixinha que eu ponho lá. Tá? Agora, qual é o melhor teste? Isso depende da fase da infecção que a pessoa está. Então, aqui, mostrando, a pessoa acabou de pegar, por exemplo, a pessoa vai lá, que nem eu falo assim, está com o rabo preso de ontem. Aí ele procura a UBS e fala assim, olha, eu vim aqui fazer um teste, porque ontem eu tive uma exposição de risco. Você faz o teste, ele está negativo. Quer dizer que o cabra não pegou ontem? Não, porque vai demorar um tempo para ter anticorpo detectado, certo? Mas o que eu faço com ele? Eu mando ele voltar daqui a um mês? Só mando ele voltar daqui a um mês. Ele tem indicação de PEP, né? Ele está dentro das 72 horas. Então, é esse conceito que a PEP, que é a prevenção, que é a profilaxia pós-exposição, ela deve ser feita o mais rápido possível, dentro de 72 horas. Depende. Porque, assim, o que foi que o estudo viu? Que até 72 horas tinha 50% de melhora em diminuir a transmissão.
mas um poucos dos dias depois também vai ter alguma melhora. E quando a gente fala desse conceito da PEP também, de 72 horas, a gente leva em conta que antes os remédios tinham muitos efeitos colaterais. Era difícil fazer uma PEP, né? Tomar caletra como PEP era a morte. Né? Tomar 6 comprimidos que dão diarreia, né? Era uma dificuldade. Hoje é muito fácil fazer profilaxia pós-exposição. Né? Claro que também deve ter um envolvimento de custo, mas depende, é por isso que a gente tem que ter uma escuta. Sabe? Se foi uma moça que sofreu uma violência sexual por um estupro coletivo, que tinha lá 5, 6 camaradas, pombas, aquela criança que estava sendo amamentada, quando ela veio, chegou o diagnóstico, ela já tinha 5 dias da última vez que ela tinha mamado o leite da mãe. Na dúvida que, assim, gente, se pensar entre pegar um HIV ou tomar um remédio um mês à toa, vai tomar um remédio um mês à toa, né? Claro que a gente sabe que a chance de pegar um HIV numa relação sexual não é de 100%. Não é, é que o povo transa muito. Então, naquela fase que eu transo muito, quando eu pego, eu também transmito muito, né? Tá? Então, a primeira semana que a pessoa acabou de ter exposição, não acho vírus em lugar nenhum e não acho também o anticorpo. Então, a carga viral ela vai ficar positiva depois de umas 2 semanas, mais ou menos. Né? E o teste rápido, apesar dos treinamentos falarem em 30 dias, nós temos as nossas dúvidas, né, Olívia? Porque, assim, às vezes o paciente tem aquela exposição pontual bem documentada há 5, 6 semanas e o teste rápido deu negativo. Né? E a gente, quando repete na semana seguinte, está positivo. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico. Outra, o manual fala assim, retorno em 30 dias. Mas retorno em 30 dias, se a janela dele faz 15 dias? Não, volta daqui a 15 dias. Por que eu vou deixar ele transmitindo durante um mês? Né? Então, tem que ter essa escuta. Eu acho que o manual ainda está muito mais engessado. Enquanto o manual é uma orientação, não é lei. Quando você tem a informação, você tem instrumento, você tem ferramenta para tentar justificar isso para o paciente. Então, naquelas populações de alto risco, eu não vou mandar vir uma vez por ano. Vai vir daqui a 3 meses se tiver negativo. Por quê? Porque a exposição de risco dele é repetido. Tá? E quando a gente vê, existe já a sorologia de máquina e o teste rápido de 4ª geração, eles são muito equivalentes. Né? E assim, eles perdem aí 1 semana para a carga viral. E eu ainda não entendo por que não foi incorporado no SUS. Tá? Porque a gente lá comprou pelo projeto de pesquisa a R$ 5,50 comprando 300 testes. Né, o Ministério fala em custo de R$ 3,00, 2 e pouco, né, do teste rápido que o SUS compra. Então, imagina comprando a quantidade que eles compram. Né? Tá? E aí, aquele alerta que eu falei para vocês, né, de lembrar que quando você faz o teste rápido ali no acidente com material biológico, você pode estar diante desse cenário, que é aquela curva azul lá em cima, que é a carga viral altíssima num camarada que está com teste rápido negativo e pode ser o paciente fonte não só de uma exposição sexual, como do acidente com material biológico. E quando a gente fala em saliva, então, dá mais frio na barriga, porque está lá na bula 3 meses. Então, como é que você pega uma população altamente exposta e vai testar com saliva uma pessoa trans? Né? Saliva, para mim, é para ir para o calçadão da Oliveira Lima para dentro de shopping. Né, para fazer teste de saliva para as freiras, não é para fazer na população que realmente tem risco de pegar. Tá? Aqui é só um modelinho para vocês verem do teste rápido. Esse aqui é o combo da Olívia, tá? Então tem tudo aí, o DPP do HIV, o Biomanguinhos, acho que ali é o Abon, né? O Abon, teste rápido de 4ª, aí está lá hepatite, sífilis. Então, esse paciente é um paciente que estava com HIV positivo e chama atenção porque ele também, no teste rápido de 4ª, vocês veem que tem a linha do controle, tem a linha P24 e tem a linha de anticorpo. Então, um P24 positivo, ele está bem na fase inicial da infecção e provavelmente com uma viremia bem alta. Né? E tem pacientes que a gente detecta o quê? Anticorpo negativo, só com o P24 positivo. Então, é aquele paciente que o rápido de 3ª vai estar negativo ainda. Então, vamos passar aqui, tá? Então, só que, né? Ai, eu estou com um problema com isso aqui. Só que, né, esse convite da OMS não pensava que ele ia ter um tropicão, né? Que foi a pandemia.
A pandemia está mais do que claro para todo mundo que ela impactou em todas as doenças crônicas, né? A Dani mesmo, outro dia, estava comentando comigo, assim, Laine, como está chegando gente com câncer avançado que não tem mais nada que fazer na UPA? Porque parou-se de fazer, tanto o ambulatório fechou, como as pessoas ficaram com medo de ir ao médico, né? Então, a prevenção ficou muito de lado. Então, a pandemia impactou muito na testagem, né? A gente parou de fazer teste. A gente está publicando esse... aqui, só para ter uma ideia, eu preciso chegar mais perto para enxergar, esse dado é dos indicadores de AIDS e hepatites do site do Ministério. Você vê que a taxa de detecção de HIV, de hepatite B e hepatite C em 2020 caiu. Eba! Diminuiu, a gente está diminuindo o número de casos. Não, né? A gente está colocando tudo embaixo do tapete. Então, apesar de ser uma frase meio estranha, a gente tem que correr atrás desse prejuízo. Então, um objetivo desse evento é assim, se eu sempre falava que eu tenho que diagnosticar para prevenir, agora mais do que nunca a gente precisa se unir e tirar esse atraso, né? Porque a gente diminuiu o número de novos diagnósticos para todas as doenças crônicas, os hipertensos, os cardiopatas, os casos de câncer, todas as doenças crônicas estão chegando mais tardiamente. Tá? A gente ainda tem cerca de 25% da população sendo diagnosticada com HIV com AIDS. Né? Ou seja, olha o tempo que essa pessoa perdeu, olha o tempo que ela ficou transmitindo. Tá? Já foi aceito para publicação, deve estar saindo esse mês, a gente fez uma avaliação do impacto da Covid nos indicadores, né, de AIDS, tanto comparando Brasil, com o estado de São Paulo e com Santo André. Né? Em relação à testagem, a gente teve 8% a menos na quantidade de testes rápidos realizados. E a gente tem cerca de 1% dos testes realizados como positivo. Tá? E eu acredito que essa deve ser a realidade da maioria dos municípios. Então, se a gente testou menos 8%, a gente perdeu esses diagnósticos. Tá? Isso sem falar no diagnóstico tardio, que aumentou por conta de não ter sido feitos os testes. Então, gente, eu posso pôr um fim na epidemia? Eu acho que posso. É fácil? Não, não é fácil. Né? É um trabalho de formiguinha? Né? Cada um tem que fazer a sua parte, aquela coisa, ser uma gota limpa no oceano e a gente não desistir nunca, né? Tá? Porque juntos, né? A velha história do 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? A gente vai conseguir, né? Então, eu conto com vocês nesse meu ideal de vida, que eu acho que eu vou aposentar e lá no caixão ainda vou estar fazendo assim, olha, tem que fazer teste, né? Vou vir puxar o pé de quem não fizer teste, né? Eu vou ficar que nem Deus me livre, né? Que fala besteira. Sim, é possível, né? Então, eu conto com vocês contem comigo, né? Vocês sabem que, assim, eu estou sempre à disposição para tentar ajudar, né? Se for alguma coisa urgente, telefona, porque às vezes o WhatsApp está ali na gaveta, tá? Então, a gente vai conseguir, sim. Tá? E, oi? Tem pergunta? Alô? Oi? A gente tem uma pergunta do Zoom. Tá. Bom, então, assim, depois vocês pensam se vocês querem perguntar alguma coisa também, se já está todo mundo com fome. Colocaram um lanchinho para mim, olha, acharam que eu ia comer. Então, assim, eu agradeço muito, né? Tem muitas pessoas aqui que compartilham o mesmo ideal da Soninha, né? Que é essa coisa assim, é um ideal de vida, né? Os meus filhos brigam comigo que fala que eu trabalho o tempo inteiro. Gente, mas para mim, estudar isso, tentar fazer isso, assim, vir a esse mundo a trabalho e não a passeio, é uma coisa prazerosa. Né? Então, está conseguindo juntar vocês aqui, eu juro, dessa vez eu fiquei com muito medo de não conseguir juntar as pessoas aqui. Né? Mas teve um esforço de muita gente, né, Ju? De estar insistindo nos convites aí, e aí a gente conseguia aqui se reunir nesse sentido da gente conseguir motivar as pessoas, nessa união entre a gente com um ideal de vida único. Né? Vamos lá, pode falar.
Oi. A pergunta que fizeram no Zoom é sobre as vacinas de HIV, em que pé que a gente está e se tem alguma novidade. Ah, não. Aí eu vou aproveitar que o Lula está aqui. Vai, faz favor. A pergunta sobre vacina. Você acha que com você aqui eu vou me aventurar a responder sobre vacina de HIV? Porque, assim, Lula é o Lula que não é o Lula, né? Que e tal. Dr. Luiz Fernando Brígido, não, o Lula é o Lula menos famoso. Lula não, digamos anti-Bolsonaro, digamos assim. Qualquer um menos Bolsonaro, agora Lula está aí, está ótimo. Vamos em frente. Você quer saber de vacina de HIV? Então tá, doutor Vai Luiz... ser breve, porque todo mundo quer almoçar. Nada de novo, de bom. Tem de novo, são estudos que estavam andando e foram interrompidos porque não está funcionando ainda. Além disso, se a gente associar com a informação sobre quem está tendo de vacina de Covid, imagina o pessoal... Tem gente fazendo greve no Canadá porque acha que não pode tomar vacina. Pegaram os caminhões, essa coisa de caminhoneiro que não tem noção, e aí tem uma liderança que não tem noção, que podia ter uma liderança como eram antigamente os sindicatos. Os sindicatos ficaram depois ganhando dinheiro, tem toda a distorção, mas a noção do sindicato representar o trabalhador é muito clara. Dita. Então, até engraçado, está até começando o sindicato na Amazon. Estava vendo ontem na Bloomberg, que é a revista, que é o canal mais da economia que tem legal, que tem as informações interessantes. E o cara da Amazon defendendo o sindicato numa unidade da Amazon, que eles querem um salário mínimo, e aí, como isso, porque nos Estados Unidos, você vê isso, os sindicatos foram tomados conta pelos gangster e tal, e aí distorceu a noção básica, que é representar o trabalhador. Então, não sei porque eu cheguei nisso, da vacina de Covid. Sim, porque hoje, hoje está tendo uma movimentação no Canadá, no Quebec, que os caminhoneiros fecharam a cidade, que é a capital do país, para poder reivindicar uma lei que estava obrigando as pessoas que entram em lugares como eu estou aqui, estar vacinada, que é a coisa mais óbvia do mundo que qualquer pessoa tem. Tem risco, mas até, por exemplo, risco cardiovascular, por exemplo, que fizeram um estudo grande de criança, quer dizer, 8 miocardites, 2 que precisou internar, e aí faz todo esse alvoroço. Tudo faz mal na vida. Se alguém sair daqui, esse almoço não vai fazer mal, eu espero, Bruno falou. Mas a gente pode ir na rua acontecer um acidente. Então, assim, não dá para ficar nessa viagem dos riscos zero que esses sujeitos tentam passar falsamente, porque é mais uma fake news que a gente vive nesse mundo. Então, voltando ao nosso tema HIV, para não ficar em fake news, infelizmente, nada de novo no fronte, exceto estudos que estavam indo bem desenhados, que eles são analisados antes de terminar para futilidade. Isso não vale a pena ficar fazendo estudo, gastando dinheirão, se você não vai chegar ao seu objetivo, de demonstrar o benefício que você está estudando. Então, quando eles analisaram os dados antes do final, já estão vendo que não está bom, então já estão parando alguns desses estudos. Infelizmente, não temos. Aí, quando a gente associa, é isso que eu queria fazer, a coisa da Covid, imagina, nós temos essa discussão de Covid, imagina a vacina de AIDS hoje, a discussão, eu não vou tomar. Meu filho não pode passar nessa rua porque estão dando a vacina lá, ele pode virar viado e querer se vacinar. Ou seja, a gente se expõe, do jeito que está a nossa ideologia hoje, uma vacina de AIDS é impensável, porque não tem sentido. Você pode ter a vacina, é ótimo, digamos, descubra, vai algum grupo lá vacinar, provavelmente os que tomam PrEP, que se cuidam, que usam camisinha, vão lá se vacinar. E vai ter gente na rua, porque o governo, vamos derrubar o governo, porque está vacinando, está pagando vacina de AIDS. Então, assim, no nosso contexto político, nós temos 2 coisas. Nenhum estudo científico está dando sucesso e, infelizmente, a nossa política proíbe uma vacina de AIDS. Isso é a realidade hoje. Então, vamos em frente, que atrás vem gente, porque de remédio, prevenção com remédio está ótimo o HIV. Então, assim, indica PrEP, agora vai ter PrEP injetável, depósito, tudo isso. Tem risco, tem soroconversão, tem os agudos que escapam, tem que precisar tratar, mas, pelo menos de massa, é a grande solução que temos hoje. Quem quiser se comportar, fica em casa. A pandemia até ajuda. Uma vacina, fica em casa lá, só no virtual, é a vacina. Mas quem quer interagir no mundo, PrEP, camisinha, é a solução, doutora Matsuda? Nossa, mãe, parece aquelas coisas de marketing. Muito obrigada.